Conexões Energéticas. Olá, eu sou o Fernando Bruzzi, seu host no Conexões Energéticas. Hoje vamos falar sobre um tema que afeta diariamente tanto a vida pessoal e profissional quanto o desempenho das empresas: produtividade e autogestão. E é um assunto que muito me interessa e eu tenho certeza que vai interessar você que está escutando. A gente sabe que em um mundo cada vez mais dinâmico, aprender a gerenciar o tempo e os recursos de forma eficiente é essencial para o sucesso. E na TC Energia, essas habilidades são fundamentais para que possamos inovar e ainda liderar no setor energético. Então vamos explorar os benefícios dessas práticas, suas aplicações no cotidiano e, claro, como elas impulsionam nossa jornada rumo à excelência. Para esse bate-papo eu recebo Emílio Meza Júnior, gerente de qualidade SVR na TCEA, Dani Barcelos, mestre em gestão, consultora, mentora, palestrante e professora. Te convido para nos acompanhar no Spotify e no YouTube. Siga os nossos perfis e ative o sininho para receber sempre que um novo episódio for publicado. Lembrando que estamos nos principais streamings de áudio também. Essa é a conexão de hoje. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conexões Energéticas. Então, bora começar. Eu queria começar a perguntar para cada um de vocês. Primeiramente, muito obrigado, Dani e Emílio, por estarem aqui. Eu queria, começando, Dani, você passar para a gente, depois o Emílio fala um pouco, como você definiria produtividade e autogestão dentro do ambiente corporativo? Autogestão, o nome já fala por si só, né? É a habilidade que a gente tem de nos gerir, da gente se organizar, da gente saber gerenciar as nossas tarefas, o nosso tempo, o que é prioridade, o que não é, com proatividade e liberdade. Mas a autogestão também precisa ter um grau muito grande de responsabilidade, né? Porque você está ali gerenciando todas as suas tarefas, todo o seu tempo, sem nenhuma supervisão. Então, você é totalmente responsável ali pelas suas entregas. Sobre a produtividade, eu vejo a produtividade além de entrega de resultado, tá? Eu vejo a produtividade um equilíbrio entre eficiência e eficácia. O que é eficiência? Eficiência é a gente fazer o que a gente tem que ser feito, né, da melhor forma possível, com os melhores recursos, melhor gestão de tempo. E a eficácia é a gente saber quais são as atividades que a gente precisa focar que realmente vão trazer resultado final para a organização. Então, acho que ser produtivo na verdade, é equilibrar esses dois, né? Ser eficiente e ser eficaz. A minha visão sobre autogestão é uma questão filosófica, né? É onde que você dá a oportunidade para os colaboradores e os motiva a serem mais autônomos dentro do seu ambiente de trabalho, evitando, obviamente, microgerenciamento e sempre lançando os desafios, obviamente, sempre naquela questão SMART, para que eles possam estar desenvolvendo as suas habilidades e a sua capacitação dentro do ambiente de trabalho. Agora, a autogestão ela está intrinsecamente ligada à produtividade. A professora disse uma questão muito importante sobre ser efetivo, que na verdade é minha visão de ser produtivo. Que na verdade ser efetivo nada mais é do que você estar associando a sua eficiência, que é você estar usando os recursos que você tem, ou os recursos necessários para você desempenhar uma determinada tarefa, e principalmente a eficácia, que é a qualidade na sua entrega, evitando retrabalhos, evitando você refazer, corrigir algumas atividades que porventura você já tenha feito. E a produtividade é uma questão tão interessante que ela é muito voltada para a qualidade de vida das pessoas, né? Então, quando nós falamos de produtividade, nós temos que entender também como nós estamos emocionalmente, fisicamente, até espiritualmente, para que nós possamos entregar o máximo de nós. E, com certeza, evitando uma palavrinha que ela é terrível no meio corporativo, também para a vida, né? Que é a procrastinação. É você de deixar fazer aquilo que você deveria ter feito em um determinado tempo, você ir protelando aquelas atividades e quando você for ver no fim das contas, você tem muito mais atividades para fazer e você não planejou direito o seu tempo e aí você começa
a ter problemas de planejamento das atividades. Então, é essa visão que eu tenho de ambos os temas. Eu vou aproveitar um gancho aqui, você disse que é uma questão filosófica, né? Eu estudei filosofia um tempo na minha vida e a gente falava muito sobre autogestão no sentido de que a gente cresce muito demandado, né? Então faça isso, entre na escola, depois vai para a faculdade e quando a gente entra para o mercado de trabalho e começa a ter que deparar com uma responsabilidade, uma maturidade que tem que ser desenvolvida, né? Às vezes nessa fase da vida. Vocês enxergam isso, que às vezes os funcionários às vezes precisam desenvolver essa autogestão e chegam talvez com um perfil mais de ser demandado, né? Como é que vocês enxergam isso? Tem algum problema a pessoa que tem esse perfil de ser mais demandado e não ter uma autogestão? Vocês veem algum prejuízo com relação a isso? Olha, Fernando, tem lugar para todo mundo, né? Tem algumas atividades operacionais que precisam ter ali um fluxo de trabalho constante, né, um processo a ser seguido, e tem os trabalhos que são mais estratégicos, mais gerenciais, apesar de não precisar estar em cargo de gerência, né? Eu tenho uma experiência própria, assim, que quando eu recebi essa demanda de vir gravar esse podcast, eu estava fazendo uma retrospectiva, assim, na minha carreira, e eu nunca trabalhei sem ser com autogestão. Eu tive essa sorte porque é uma super oportunidade para a gente se desenvolver, né? Quando a gente precisa se autogerir. É uma responsabilidade muito grande e a gente precisa estar investindo, né? Em melhorar nossas habilidades, etc. Então, para mim, existe lugar, existe função para tudo, mas sempre as pessoas precisam ter um pouco de autogestão, porque você precisa entender o que está acontecendo, às vezes acontece alguma coisa, você precisa mudar, né, o rumo do que você está fazendo. Então, a autogestão eu acho super necessária em graus diferentes, né? Mas eu acho que precisa para todo mundo. A sua pergunta ela é interessante, né? Que justamente a autogestão ela até se confunde com modos viventes nossos, né? No meio corporativo é interessante você trabalhar o perfil da liderança considerando essa questão de autodesenvolvimento para que o funcionário ou colaborador consiga praticar autogestão. Por exemplo, quando você lê o livro do Rancharan, o Pipeline da Liderança, você vai ver que o primeiro step é justamente aquele líder das atividades que a pessoa mesmo realiza. O que isso significa? Que numa carreira profissional dentro da organização, o que a pessoa precisa aprender como fundamento é justamente se autogerir em relação às atividades a serem realizadas por ela. Isso é um paradigma que trago dentro da liderança das empresas, porque existem alguns líderes que realmente gostam de fazer um microgerenciamento, que isso é terrível, e existem líderes que eles já aprenderam com o desenvolvimento humano, que são aqueles que lançam o desafio para as pessoas e justamente dão suporte para o coaching para que elas possam estar entregando seus resultados. E aí a pessoa ela vai passando por um processo de autodesenvolvimento. Eu acho que o grande divisor d'águas e o grande paradigma que foi quebrado foi durante a pandemia que nós sofremos nos anos passados, porque nós tivemos que trabalhar justamente as pessoas no regime de home office. E o home office ele só se mostra produtivo e em relação às entregas que a pessoa tem que fazer, se realmente ela desenvolver por si só essa questão de autogestão. Então, eu acho que tem dentro do mundo corporativo, tem um fator importante considerando a liderança, como ela vê cada perfil e como ela pode promover isso dentro da sua equipe. Eu queria pegar um gancho aí do Emílio sobre liderança, né? Eu dou algumas palestras, treinamentos para líderes e uma habilidade muito que a gente custa a ver hoje em dia nas lideranças é a habilidade de adaptação, de enxergar, né, a sua equipe, né, indivíduos da sua equipe, ver que são pessoas diferentes, né, e que precisam de orientações diferentes, precisam de feedbacks de formas diferentes, né. Então, essa adaptação é extremamente necessária, inclusive, para estimular a autogestão. Cada pessoa reage de uma forma, cada pessoa demanda uma forma de liderança. E por isso que liderar é um desafio muito grande, né? Então, eu queria dar um foco nessa questão de liderança de equipes. Tem pessoas que se autogerenciam,
é uma liderança bem diferente, né? Uma liderança muito mais de mentoria, de orientação e de adaptação e flexibilidade. Dani, então fala pra gente aí quais são os principais benefícios da autogestão, tanto para o colaborador quanto para a empresa. Eu já falei um pouco, né, sobre um grande benefício para o colaborador, para a colaboradora, que é o estímulo ao desenvolvimento de habilidades, né? Quando você tem que trabalhar com autogestão, você precisa desenvolver algumas habilidades, como pensamento crítico, gestão do tempo, inteligência emocional, resolução de problemas, um autodesenvolvimento. Você tem uma autogestão, você precisa se desenvolver. Uma outra coisa que é super benefício é que a gente tendo autonomia sobre o trabalho da gente, a gente aumenta a nossa satisfação, porque a gente está realizando um trabalho, a gente está tendo essa autonomia para a gente fazer o nosso trabalho de uma forma com confiança, a gente sente que a empresa confia na gente, então dá um senso de pertencimento muito grande, isso motiva muito, aumenta essa satisfação e eu arrisco a falar que aumenta a felicidade corporativa, a felicidade no trabalho, né? Porque você tendo autonomia, você está fazendo aí um trabalho que é desafiador, mas você se vê realizado nesse trabalho, né? Você coloca todas as suas habilidades nesse trabalho. Então, desenvolvimento de habilidades, satisfação, redução do estresse também, porque você não tem aquela pressão constante ali da liderança em cima de você. Então, tem uma redução do estresse e ajuda muito na felicidade corporativa, que também é um tema que eu falo muito sobre ele. E aí, Emílio, conta pra gente, então, como que a TCEA implementa a prática de autogestão entre os seus funcionários e equipes também, né? Eu diria para você que a gestão da TCEA ela é extremamente moderna nesse sentido, em relação a outras empresas que eu já pude conviver com a esfera de liderança, né? Então, dentro da TCEA, você observa que existe uma promoção do ambiente de criatividade, inovação, e isso promove um maior engajamento nas pessoas voltada para as decisões, obviamente, né, limitadas aos seus níveis de decisórios dentro da organização, e a gente vê que isso traz uma flexibilidade tremenda na estrutura engessada da organização. E ela tira aquela hierarquia rígida organizacional e ela promove essa flexibilidade e faz com que as pessoas possam estar sempre trabalhando e nessa questão da autogestão e se desenvolvendo. E principalmente uma coisa que eu observo aqui na TCEA é a cultura da confiança. Existem relações de confiança muito fortes, né, em relação à liderança com os colaboradores, para que esse ambiente corporativo ele seja promissor para esse tipo de desenvolvimento nas pessoas, né? Principalmente voltado para a solução de problemas, abertura para você acessar outros níveis hierárquicos, que dependendo da estrutura organizacional, as pessoas ficam um pouco limitadas dentro do seu métier de atuação. E isso ele faz uma promoção muito interessante, voltada, obviamente, para a produtividade das pessoas, né? Porque uma vez que a liderança ela tem essa visão e ela define prioridades sempre em conjunto com o grupo, por isso que eu gosto muito da gestão interativa que o Lean Manufacturing nos traz, né? Existem metodologias para você sempre estar envolvendo as pessoas na solução de problemas, nas ideias de inovação, nas melhorias, para que você possa ter um crescimento orgânico e não só depender de insights que possam vir de lideranças, consultores, etc. Então, acho que isso é muito importante, principalmente o ênfase que o nosso Human Resources aqui ele dá em relação à capacitação e treinamento das pessoas, né? Recentemente, nós lançamos a trilha do conhecimento aqui, voltado para o aperfeiçoamento do fator humano, que é de extrema importância, e não só voltada para as habilidades e práticas da atividade propriamente dita, para um crescimento de carreira que, na verdade, você sempre extrapola os horizontes da organização. Então, é assim que a TCEA trabalha, né? Gestão moderna, promovendo a autogestão, promovendo o Lean Manufacturing para que as pessoas possam se envolver, ter uma gestão interativa e utilizando metodologias para que todos possam contribuir para o resultado da organização, principalmente naquilo que nós chamamos de desdobramento de metas e diretrizes, né? Onde as pessoas têm a oportunidade de se autogerir e gerir os seus times também em diversas cadeias organizacionais.
Você tinha dito uma coisa que não seria tão legal, que seria o microgerenciamento. O que é isso? Você ficar fazendo follow-ups constantes nas atividades que as pessoas têm que realizar no dia a dia. Não é uma gestão moderna que você se preocupa com entrega de resultados através de um acordo de datas, acordo de trabalho a ser entregue, mas não. Você fica diuturnamente ou todas as vezes que você delega uma atividade para uma pessoa, você fica ali fazendo acompanhamento constante. E isso é um problema dentro do meio organizacional, porque primeiro que sobrecarrega a liderança e depois que você inibe as pessoas em seu fator decisório. Então a pessoa sempre vai ter uma dependência da liderança para tomar uma decisão para uma atividade que ela mesma poderia estar tomando, você entendeu? E isso engessa deveras um processo, principalmente de desenvolvimento humano e de atividades, né? Então é assim, se o gestor não está presente, a pessoa não toma nenhuma decisão. Então ela fica sempre dependendo de uma decisão, de uma afirmação para que ela possa estar continuando a atividade dela. É o que acontece às vezes quando a gente... Aí eu te falo como funcionário, assim. Quando a gente pega uma liderança onde você disse isso, né? A microgerenciamento, e aí você perde uma autonomia até de fazer uma coisa simples, né? Você acaba perdendo a noção do que eu posso, do que eu não posso, porque se eu tomo uma decisão que eu acho que é simples e que condiz com uma proatividade e aquilo não agrada a gestão, eu perco a noção, né, do qual é a minha autonomia aqui dentro. Aí, aproveitando, perguntando para a Dani aí, Dani, essa questão do home office, acho que o Emílio falou bastante, foi uma oportunidade para todo mundo aprender a se autogerenciar, né, em razão do tempo, né, não tenha ninguém ali fazendo esse microgerenciamento. Você acha que muita gente se deu bem? Como é que foi esse cenário para o mercado? Questão de continuar com o microgerenciamento, mesmo as pessoas estão no home office. Tinham empresas que tinham até o controle de quanto tempo a pessoa estava ali online, videoconferência várias vezes ao dia. Então, a gente teve muitos casos de empresas que continuaram o microgerenciamento, acho que muito por insegurança, assim, porque era uma coisa muito nova, uma forma de gestão muito nova, mas tiveram empresas que conseguiram se adaptar bem ao esquema, porque já havia essa cultura de autogestão anteriormente. Eu queria aproveitar e perguntar para o Emílio, a gente está falando aqui de liderança, né? Então, assim, para desenvolver essa autogestão dos colaboradores, eu acho que nada mais importante do que a gestão, né? E pensando nisso, Emílio, como você enxerga o papel da liderança nesse desenvolvimento da autogestão e produtividade dos colaboradores? Se a liderança ela quer ter um time robusto, ela tem que motivar a autogestão do time. Então, quando você começa a trabalhar essa questão de autogestão no time, nós temos que trabalhar primeiramente a cultura de confiança. Então, nós temos que promover uma cultura de confiança mútua entre os colaboradores, entre a gestão, que isso é essencial para que as pessoas possam começar a entender e assumir as responsabilidades sem punição pelos erros. Porque quando a liderança trabalha a autogestão do time, você tem que desenvolver uma coisa que nós chamamos de tolerância ao fracasso. E aí você aceita o fracasso ocasional e isso faz parte do processo de aprendizado. Tanto é que quando a gente trata de gestão organizacional de Lean Manufacturing, uma das ferramentas que eu gosto muito são justamente as lições aprendidas, né? Outra coisa que o líder precisa praticar, certamente, é justamente uma comunicação aberta e transparente, honesta. Você não só esperar um momento de feedback para uma questão de devolutiva, de avaliação, de performance, etc. Isso é extremamente importante. Você motivar e incentivar a colaboração com o time, para que o time possa despertar aquela questão de pertencimento, do ownership, né, que é justamente ele ser dono da atividade e se sentir dono para isso. Obviamente vai passar pelo apoio da liderança, é por isso que eu gosto muito do modelo de gestão de equipes de alta performance, né, onde você quebra a estrutura piramidal da organização e a figura da liderança ela sai para dar suporte e coaching e o time se autodesenvolve.
E outra coisa é justamente reconhecimento e recompensas, né? Porque isso é extremamente importante. Então, essa cultura de você reconhecer o desempenho das pessoas, seja ele na excepcionalidade ou nas entregas, isso é extremamente importante. E justamente você trabalhar essa questão da flexibilização, né? Entender que cada ser humano é um ser humano único, cada um tem uma visão de pensar mundo, pensar até a sua própria vida e pensar o mundo corporativo, e você estar trabalhando com as competências para que você possa desenvolver principalmente esse soft skill de autogestão, que é extremamente importante para as organizações no mundo de hoje. Eu queria aproveitar um gancho aqui e te perguntar, Dani, como que você vê o cenário da gestão atual, assim, da experiência que você tem? Você acha que está ainda uma tendência mais rígida, né? Aquela coisa mais rígida mesmo, né? Ou tem enxergado essa subjetividade? Como você tem percebido isso? Grande parte das empresas que me chamam para dar consultoria, o maior desafio são com as lideranças, né? Porque muita gente é promovido a líder sem ter as habilidades para liderança, né? Porque era um bom funcionário, então promove para liderança sem treinamento, sem desenvolver as habilidades que a pessoa precisa desenvolver. Então, hoje em dia eu vejo líderes ainda com muita dificuldade de entender essa adaptação que é necessária, né, de compreender o ser humano como ser humano diverso e único, e as pessoas não estão preparadas, assim, acham que todas as pessoas têm que reagir da mesma forma, de acordo com o que ele espera. A gente fala muito da comunicação não violenta, que ela não é só escutativa, ela também a percepção, a observação, né, da pessoa, das atitudes, é uma coisa muito mais psicológica do que objetiva, né? Então a gente precisa, o investimento nas lideranças precisa de ter outras perspectivas além de hard skills, né? Precisam ter pessoas que conseguem ter essa sensibilidade para liderar. E aí, aproveitando, Dani, eu queria saber, assim, para você dar dica para as pessoas que querem melhorar essa autogestão e a produtividade, não só no trabalho, mas na vida pessoal, que a gente sabe que é importante também, né? Quais seriam essas dicas que você daria? Para mim, o ponto de partida é autoconhecimento. Se a gente não se conhecer, se a gente não souber quais são os nossos pontos fortes, quais são os nossos pontos fracos, a gente não consegue se autogerir. Você precisa saber quais os pontos que você precisa desenvolver para você conseguir se desenvolver. Então, o autoconhecimento, para mim, é o primeiro ponto. A outra coisa que eu acho muito importante é se ver como uma quadrinidade, né? Então, a gente é uma pessoa, um ser físico, é um ser mental, mas a gente também é um ser emocional e um ser espiritual. Espiritual não tem nada a ver com religião, tá, gente? O ser espiritual é aquele ser que sabe o seu propósito, conhece seus valores, né? Sabe onde quer chegar, sabe quem é. Essa é a questão da espiritualidade. Então, o autoconhecimento levar a gente a entender que a gente é uma quadrinidade, a gente precisa ter esse equilíbrio na quadrinidade, né? A outra coisa é depois que você souber, né, os pontos que você precisa desenvolver, você dar foco em desenvolver isso, né? E depois você precisa ter um planejamento. Tem horários dedicados, né, o que você vai fazer sem interrupção. Então, pessoalmente, por exemplo, você vai fazer uma meditação, que eu acho que é outra coisa extremamente importante para a gente conseguir se autogerir, é a gente ter essa capacidade de estar no momento presente, né, porque muitas vezes a gente está fazendo uma coisa e pensando em 30 outras coisas para frente, né, então a meditação ajuda nisso, você está aí no momento presente, então você se dedicar ao que você está fazendo sem interrupção. Eu uso uma técnica quando eu estou preparando aulas ou palestras e tal, é uma técnica que chama método Pomodoro, que você dá foco 25 minutos naquilo que você está fazendo e depois você relaxa durante 5 minutos, você faz 5 minutos de pausa. E você faz 4 sequências dessas, depois você aumenta o tempo de descanso. Isso aumenta bastante a sua produtividade, a sua concentração, a sua disciplina. Uma outra coisa do planejamento é a gente ter meta, né? A gente não consegue traçar um plano se a gente não tiver meta. Então, a gente tem que ter meta clara, mensurável, né, de curto prazo. Então, meta da semana, meta do dia, meta do mês. E a gente tem um plano, né?
quais são as ações que a gente vai fazer para alcançar aquela meta que a gente definiu. E a gente precisa organizar o que a gente precisa fazer por prioridade, né? Então, assim, o que é urgente e importante? Você fazer até um quadrante, né? O que é urgente e importante, o que é urgente, mas não é tão importante, o que é importante, mas não é tão urgente. Então, você fazendo essa prioridade, você consegue gerenciar melhor o seu tempo. E a gente precisa entender, né? Através do autoconhecimento, a gente vai entender o que motiva a gente, o que distrai a gente, para a gente poder consertar isso, né? Eu, por exemplo, que eu estou aqui trabalhando, tá tendo uma obra aqui no meu prédio, muito forte, embaixo do meu apartamento, então eu coloco os fones, eu coloco uma música, mas seriam essas questões. A inteligência emocional ajuda muito a gente a controlar a ansiedade, né? Quando a gente está nos autogerindo, a insegurança de às vezes estar achando que não está fazendo certo, a gente reconhecer os limites que a gente tem, né? A gente conseguir entender que a gente pode pedir ajuda quando necessário. Então as dicas que eu utilizo, tá? Muita dica boa para quem está ouvindo o podcast. Eu acho que é buscar, né, Dani? É ter o interesse, né, de se buscar para poder desenvolver. Emílio, eu queria, assim, para a gente já ir finalizando, conta para a gente, assim, se é possível traçar uma das principais características de uma pessoa que está procrastinando, para a pessoa se reconhecer e talvez, quem sabe, buscar essa melhoria, essa autogestão, aplicando esses ensinamentos aí que a Dani trouxe. O que você diria sobre a procrastinação? Perfeito. A procrastinação, ela é um fenômeno quando as pessoas, elas entendem que não existe uma necessidade premente de você realizar uma tarefa no tempo adequado. Então, toda tarefa ou toda atividade tem um tempo adequado para ser realizado. Seja na sua vida profissional, seja na sua vida pessoal, seja no mundo corporativo. É aquele famoso deixa para depois que eu faço. Só que o deixar para depois que você faz, você vai estar justamente ferindo um dos princípios da autogestão, que é a fase de planejamento. Então, quando você tem um planejamento de atividades, você tem a atividade para ser feita, mensurada no tempo correto, e o tempo justo para que você realize aquela atividade. Agora, a procrastinação, por ela ser intrínseca à pessoa, a pessoa tem que trabalhar o seu autodesenvolvimento de produtividade, que é justamente o inverso da procrastinação. Obviamente que você ser metódico ao extremo também não é salutar, mas você saber a hora certa de fazer a atividade correta para que você possa ter as suas entregas. Bom, para finalizar, eu queria pedir aí cada um de vocês para deixar uma mensagem para a pessoa que está assistindo a gente, que tem interesse. Acho que a Dani já falou bastante, mas uma mensagem final para quem tem interesse de buscar esse autoconhecimento para desenvolver a autogestão e a produtividade. Então, uma mensagem final, assim. Dani? Primeira coisa é você querer, né? Se você não quiser, não adianta ninguém tentar te ajudar, né? Então, o autoconhecimento só depende de você. É doloroso? É doloroso. Toda evolução, toda mudança tem um pouquinho de dor. E vale a pena, né? Vale a pena a gente olhar para as nossas sombras, vale a pena a gente entender o que é valor realmente para a gente, que a gente não pode abrir mão, para a gente não agir contra os nossos valores, isso faz muito mal para a gente. Então, como é que se trabalha o autoconhecimento, né? Tem várias técnicas para trabalhar o autoconhecimento, né? Eu acho que uma mentoria ou um coaching é super interessante para você conseguir trabalhar, se você tiver dificuldade, né, de se autogerir nesse processo. Tem muitas formas de você, a meditação eu acho que é uma, você escrever, fazer mesmo uma análise SWOT pessoal, escrever ali seus pontos fortes, seus pontos fracos, né, as oportunidades que você tem, as ameaças que tem no seu caminho, você pedir para as pessoas te darem feedback sobre o que elas acham de ponto forte, pontos fracos em você, e você montar, eu acho que esse quadro, essa análise SWOT pessoal é um primeiro passo para você entender o que você precisa focar aí para o seu autodesenvolvimento, para a sua autogestão. E para você ter produtividade, né? Você conseguir ser uma pessoa eficiente e eficaz.
E, bom, quem quiser me procurar, eu estou à disposição aí. Se quiser me procurar no LinkedIn como Dani Barcelos, eu estou à disposição para conversar mais. Ótimo, obrigado, Dani. Emílio, a mensagem final aí. Claro, eu gostaria de agradecer a oportunidade, Fernando, Dani, também de ter compartilhado com você esse momento único. Eu penso que a autogestão, ela começa justamente você enquanto pessoa, né? Então, você saber respeitar os limites do seu corpo, você ter uma vida saudável, você, dentro do mundo corporativo, aproveitar seus picos de produtividade, deixar as tarefas mais complexas para a parte da manhã, onde o pico de produtividade é maior, e as tarefas menos complexas para o após o almoço, onde que fisiologicamente nós já estamos um pouco mais assim estafados do que na parte da manhã. E realmente isso que a Dani colocou é muito importante, você conhecer, você se autoconhecer e saber conhecer os seus limites, né? Obviamente que valores são inegociáveis, por isso que eles são chamados de valores, e você nunca cair naquela questão da opressão corporativa, né? A partir do momento que o ambiente corporativo ele já não é mais salutar para você, e ele está provocando um adoecimento em você, que começa com a falta de motivação e chega até o estresse, então está na hora de você repensar o local que você está e buscar talvez uma nova oportunidade. Eu gostaria de deixar 2 livros, Fernando, que eu gosto muito, né? Que eu uso também para os meus alunos na academia, onde eu leciono, que o primeiro é justamente do Séneca, que é Começando pelo Porquê. Esse livro ele já é um livro, assim, não é um livro novo, né? Mas ele é muito bom, porque ele trabalha justamente o que nós chamamos de círculo de ouro, que é você começar entendendo o propósito das coisas. Aí você vai se preocupar com como você executa e o que você executa, né? Então, você conhecendo o propósito, eu percebo que você vai ter, assim, uma visão de produtividade diferente do que você tem hoje, caso ainda não tenha lido esse livro, né? Que eu acho que é muito importante. E quanto à autogestão, eu recomendo, que eu sou fã do Han Charan, né, que é um grande escritor de desenvolvimento humano, que é o pipeline da liderança, que ele trata justamente essa questão, né? No mundo corporativo, quando você evolui na sua carreira, você começa sendo líder das suas próprias atividades. E aí no próximo cotovelo, você passa para o próximo nível, que é líder de pessoas que executam as atividades. E a maior dificuldade, acredita em vocês, é justamente superar esse cotovelo, esse nó, que é quando você está ascendendo na carreira e você precisa de deixar de fazer, de ser líder das coisas que você faz para liderar pessoas. Aí você começa a trabalhar a questão do microgerenciamento, a questão da delegação, a questão da autoconfiança. Então são esses 2 livros que eu deixo. Quanto à autogestão, o Han Charan, e quanto à produtividade, o Séneca, que é Começando pelo Porquê. É isso, Fernando. Foi um prazer conversar com vocês hoje sobre como a produtividade e a autogestão podem transformar o nosso dia, tanto na vida pessoal quanto profissional. Isso é importante. Eu espero que você que está escutando a gente tenha gostado do episódio e tenha dicas e insights aí valorosos para você. Quero agradecer de novo você, Emílio, Dani, pela conversa. Enorme prazer, agradeço mais uma vez pelo convite. Eu que agradeço a oportunidade. É isso, pessoal. Gostou do nosso papo de hoje? Então não deixe de dar o seu like no episódio e aproveite para acompanhar a gente nos conteúdos, tanto no YouTube quanto no Spotify. Tem um monte de tema interessante lá para você maratonar, pode ficar à vontade. Até o próximo episódio de Conexões Energéticas. Até mais. Você acabou de ouvir Conexões Energéticas, o podcast da TSEA Energia. Acompanhe quinzenalmente na sua plataforma de áudio favorita o nosso podcast com histórias que inspiram profissionais tomadores de opinião a partir de um bate-papo leve, descontraído e rico em conhecimento.